A origem da capoeira é duplamente discutida. África ou Brasil? Dá-se o nome de capoeira a um jogo de destreza que tem suas origens remotas em Angola. Era antes uma forma de luta muito valiosa na defesa da liberdade de fato ou de direito do negro liberto. Mas tanto a repressão policial quanto as novas condições sociais fizeram com que há cerca de 50 anos se tornasse finalmente um jogo. Foi durante a escravidão que o jogo de Angola começou a crescer e chegou à maioridade no Brasil. Pesquisadores, historiadores e africanistas ainda buscam respostas para a seguinte questão: a capoeira é uma invenção africana ou brasileira? As opiniões tendem para o lado brasileiro. No livro A Arte da Gramática de Língua Mais Usada na Costa do Brasil, do padre José de Anchieta, editado em 1595, há uma citação de que os índios tupi-guarani divertiam-se jogando capoeira. Guilherme de Almeida, no livro Música no Brasil, sustenta serem indígenas as raízes da capoeira. Como se não bastasse, a palavra capoeira é um vocabulário tupi-guarani que significa mato ralo ou mato que foi cortado. O professor austríaco Gerard Kubb, antropólogo e membro da Associação Mundial de Folclore e profundo conhecedor de assuntos africanos, diz estranhar que o brasileiro chame a capoeira de Angola, quando ali não existe nada semelhante. Brasil Gerson, historiador das ruas do Rio de Janeiro, acha que o jogo nasceu no mercado, quando os escravos chegavam com um cesto, capoeira, de aves na cabeça, e até serem atendidos, ficavam brincando de lutar, surgindo daí a verdadeira capoeira. Por fim, Câmara Cascudo afirma ter sido trazido pelos Bento-Congo angolenses que praticavam danças litúrgicas ao som de instrumentos de percussão, transformando-se em lutas aqui no Brasil, devido à necessidade de defesa destes negros. Ouviu-se falar de capoeira pela primeira vez durante as invasões holandesas, em 1624, quando os escravos e índios, as duas primeiras vítimas da colonização, aproveitando-se da confusão gerada, fugiram para as matas. Os negros criaram os quilombos, entre os quais o mais famoso, Palmares, cujo líder foi Zumbi, guerreiro e estrategista invencível. Diz a lenda ter sido capoeira. Após esta época, houve um período obscuro e o renascimento do século XIX, transformando-se então num fenômeno social que tomou conta de centros urbanos como Rio de Janeiro, Salvador e Recife. As maltas de capoeiristas inquietavam os cidadãos pacatos do Rio de Janeiro e se tornaram um problema para os vice-reis. A literatura de Machado de Assis e a arte de Debré registravam a presença da capoeira nos costumes da época. Os capoeiristas viviam em maltas, verdadeiros bandos que recebiam apelidos como guaiamuns ou nagôs. As maltas tiveram participação ativa em fatos históricos como a Revolta dos Mercenários, soldados estrangeiros contratados para a Guerra do Paraguai se rebelaram e foram rechaçados pelos capoeiristas. Nas escaramuchas entre os monarquistas e republicanos e até na proclamação da República. As maltas da Bahia foram desorganizadas por ocasião da Guerra do Paraguai. O governo da província recrutou a força dos capoeiristas, que fez seguir para o sul como voluntários da pátria. Manuel Querino conta que muitos deles se distinguiram por atos de bravura no campo de batalha. Quando brigavam entre si, o grito de guerra assustava os estranhos ao ramo. Fecha, fecha! Gritavam no início de briga e ai de quem estivesse por perto. Consta que a guarda pessoal de José do Patrocínio e do próprio imperador Dom Pedro I era formada por capoeiras. Esse prestígio começou a cair com as leis abolicionistas. Sem aptidão de qualquer espécie, uma massa humana disputava mercados de trabalho inexistentes. O jogo corporificou-se com a instituição perniciosa e sua extinção passou a ser palavra de ordem. As maltas converteram-se em grupos poderosos de proteção a negócios escusos e a audácia culminou com o Decreto de Lei 487, decretado pelo Marechal Deodoro da Fonseca em 1890. A partir do dia 11 de outubro, todo capoeirista pego em flagrante seria desterrado para a ilha de Fernando de Noronha por um período de 6 meses. Ainda assim, a capoeira mostrou sua força. Ao ser detido um de seus mais temíveis praticantes, o nobre português José Elísio dos Reis, Juca Reis, preso por Sampaio Ferraz, o governo republicano sofreu sua primeira crise ministerial. Juca Reis era nada menos do que irmão do conde de Matozinhos, dono do jornal O País, o mais ferrenho defensor da causa republicana. Nas páginas do jornal, Quintino Bocaiúva defendeu com unhas e dentes a liberdade de Juca e o governo do Marechal foi obrigado a voltar atrás. Ele acabou retornando para Portugal. A hora final chegou para as maltas do Recife, mais ou menos em 1912, coincidindo com o nascimento do Paço do Frevo, legado da capoeira.
Mestre Bimba é considerado o pai da capoeira moderna, não só por ter atuado decisivamente na liberação, mas também por ter sido o primeiro a dar-lhe uma didática e ensinar em recinto fechado. Criou o estilo regional. O estilo Angola teve em Vicente Ferreira Pastinha seu mais digno representante. Hoje, a capoeira não é mais privilégio da Bahia ou do Rio de Janeiro, tendo se espalhado por todo o Brasil com grande aceitação. Tornou-se um esporte de competição, segundo a resolução do Conselho Nacional de Desportos em 1972, e é também praticada em mais de 140 países. A música faz-se notar com grande influência na capoeira. Poucas são as lutas, ou muito raras, aquelas que têm suas evoluções marciais interligadas aos sons de instrumentos. A capoeira tem, em seu conceito de arte marcial, afinidades que chegam quase a ser uma necessidade musical. Sons de percussão, dando um ritmo ao corpo que, com as vibrações sonoras, anima-se a tal ponto que estudiosos já aceitam que o som usado na capoeira provoca reações conscientes e inconscientes de força no capoeira. O capoeira entrega seu corpo e mente àquele som, com grande interpretação psicológica e expressão corporal. Juntos, os dois conseguem na capoeira um resultado fascinante, onde a musicalidade é parte fundamental no conjunto da luta. A música traz a uma roda de capoeira muita força psicológica, uma união de todos aqueles que dela participam. Dessa união, a força de pensamento interna de cada um traz uma emoção forte e vibrante àquela roda. Em contrapartida, uma mesma roda de capoeira, sem músicas ou som, não tem a mesma motivação, deixando seus participantes menos excitados e até mesmo desconcentrados. As letras das músicas, em sua maioria simples, falando dos escravos, das senzalas, da liberdade oprimida, mas se interpretadas com o sentimento que transmitem, muitas delas trazem alguma ou muita emoção a quem canta e a quem ouve. E aí galera, estamos de volta com Pontos de Vista e hoje estamos aqui com o professor Valério, que é professor de capoeira aqui na nossa cidade, pelo grupo Umburtos. E aí Valério, tudo bom, cara? Obrigado, doutor Valério, agradecer aí pelo Ponto de Vista, pelo convite. Massa. Isso aí. E assim, né, como foi que você conheceu a capoeira? Qual foi sua trajetória? Bom, a capoeira chegou para mim no ano de 2005, através do vereador Toído Naé, uma apresentação de capoeira por sítio. Aí, devido a essa apresentação, eu conheci o professor Joãozinho. Ele me chamou, né, para conhecer o trabalho. Naquele tempo as coisas, dificuldade enorme. Mensalidade na época R$5. Fui lá, batalhei, com aqueles R$5. Treinei o primeiro mês. Depois daquele primeiro mês, não treinei mais, devido às condições financeiras. Mas estava sempre lá, acompanhando as aulas, acompanhando o professor lá. Depois de algum mês, eles viram que eu estava lá à disposição a ficar com a capoeira mesmo. Ele chegou para mim: não, vamos treinar com a gente de graça? E estou aí na capoeira até hoje. Em 2005, né? E assim, o que é que a capoeira representa na sua vida? Bom, a capoeira para mim hoje, ela significa tudo para mim. Porque é uma coisa que se eu estiver estressado, eu pego meu berimbau, tô lá tocando, canto uma música, dou os treinos em casa, jogo capoeira, alivia mais a mente, e é isso aí, tô aí. E assim, para você, o que é que podemos aprender assim, com a capoeira no nosso dia a dia, no convívio social? A capoeira, assim, no dia a dia, não é à toa que a capoeira, hoje em dia, é a luta mais completa do mundo. Por quê? Porque na capoeira você aprende uma educação física, uma aula de história, desenvolve a mentalidade, a educação na escola. Acho que a capoeira desenvolve muitas coisas, né, e influencia muito na vida da gente. E assim, tu defende, vamos dizer, aula de capoeira nas escolas, de todas as escolas, assim? Defendo, porque eu acredito hoje que a capoeira, ela, por lei, ela deveria ter nas escolas. E, assim, sobre Lagoa de Roça, qual olhar que você tem sobre a capoeira? Aqui a capoeira em Lagoa de Roça praticamente teve que até desmotiva a gente dar aula, porque as dificuldades são grandes, a gente tem muito pouco apoio. Eu tenho uma história que eu conheci mestre Ailton, ele é um mestre daqui de Buqueirão. Ele vai ficar capoeira tem um trabalho enorme na Áustria. A mensalidade até lá é R$160 no mínimo. Ele ficou bem de vida através da capoeira. Bom, velho. E assim, as maiores dificuldades que tu vê assim dentro da Lagoa de Roça hoje? A dificuldade aqui na Lagoa de Roça é transporte, instrumento, espaço para você dar aula. Hoje, se tiver um evento fora, se você tiver que ir nesse evento, você vai ter que ir por custo próprio. Porque não vai ter transporte para liberar para os alunos ir, vai ter que ir só professor. Sim. E
preconceito com a arte, né? Que a gente sabe que sempre existiu. Hoje, como é que tu vê isso? Acho que tá Hoje muito em forte dia, ainda. Hoje em dia é muito forte o preconceito com a capoeira, infelizmente, muito forte mesmo. Porque se você prestar atenção bem, a capoeira tem o quê? Tem o birimbau, tem o pandeiro, tem o atabaque, tem o ré, o agogô. Se a gente fizer uma roda de capoeira hoje aqui, vai passar pessoas ali e vão dizer, é capoeira, capoeira. Hoje em dia, na minha aula, já apresentei, capoeira é negócio de macumba. Não é, essa é a realidade, mas infelizmente a capoeira não é isso. A capoeira, veja bem, a capoeira é o quê? Uma luta disfarçada de dança. Por que a capoeira é disfarçada de dança? Porque no tempo, quando foi criada a capoeira, era proibido qualquer tipo de luta. Eles fizeram lá a luta deles, mas o quê? Vamos fazer uns instrumentos para disfarçar? Fizeram lá o birimbau, cantando, batendo palma. Os senhores de engenho passavam lá, pensavam que eles estavam cantando, estavam fazendo uma festa. Deixa que não, eles estavam lutando e aprendendo a arte dele. Então a capoeira é uma luta disfarçada de dança. É assim, hoje na capoeira a maior graduação é a graduação de mestre. Graduação de mestre. E pra você, o que é o cara ser um bom mestre? Ele precisa Pra de mim, quê? hoje em dia também na capoeira estão se formando mestre fácil, dando essa graduação assim. Na minha opinião, você para ser mestre de capoeira tem que ter no mínimo 25 anos de capoeira. E outra também, não acredito que não é só ser um mestre, tocar, cantar, jogar capoeira não. Você também tem que conhecer a história da capoeira. Eu tenho meus alunos aqui, eu ensino eles a jogar, ensinar a cantar, mas principalmente também ensinar a história da capoeira. Então para mim o mestre tem que conhecer também a história da capoeira e seus fundamentos também. É assim, hoje na capoeira nós temos capoeira regional, capoeira de Capoeira Angola, contemporânea. Poderia explicar assim pra gente a diferença entre elas? Não, assim, quem criou a capoeira regional foi Manuel Henrique Machado, mestre Bimba. A capoeira regional ela é mais, vamos dizer, mais violenta, mais agitada, mais a capoeira normal. A capoeira Angola já é uma capoeira mais levezinha, mais disfarçada, mais calma, podemos dizer assim. Sim. Que a regional é só um pouco mais violenta. A regional já é mais a luta mesmo, né? É, a luta mais mesmo. E assim, eu gostaria de deixar uma mensagem ao nosso público. Eu gostaria de deixar assim que hoje em dia você vê crianças perdidas no mundo das drogas, do álcool, em vez de matricular em uma luta, até mesmo uma dança, leve crianças para conhecer também os projetos que a gente tem aqui no nosso município, que tem capoeira, tem dança, tem até outro tipo de luta. Então eu gostaria de deixar que quem estiver vendo aí, leve suas crianças, seus sobrinhos, até capoeira para toda idade, para conhecer os trabalhos da gente aí na luta. É assim, pra gente encerrar, eu vou fazer um ping-pong rápido contigo pra gente. Queria que me falasse um herói. Um herói pra mim, mestre Bimba, Manuel Henrique Machado, criador da regional. Uma música. Uma música, mestre suíno, Valdemar da Paixão. Essa música me arrepia quando tá falando. Um filme. Um filme Besouro. Besouro. Queria até recomendar que você assistisse o filme de Besouro, que é um documentário massa. Excelente. Uma frase ou um verso que você Uma frase, a que mais eu gosto é: quem não senta para aprender, não fica em pé para ensinar. boa, moleque. E um sonho. Um sonho é chegar um dia e pegar minha graduação de mestre. Porque quando eu comecei a capoeira, teve muita gente contra, até mesmo o pessoal da minha família. Teve muito aluno também que começou, pouco mais de 20 alunos, e desses 20 alunos tá só eu aqui. Aqui queria convidar vocês para conhecer meu trabalho. Eu estou trabalhando aqui na terça e quinta à noite, das 6h30 às 8h. Aí também a gente vai começar para criança no sábado, de 1h às 3h. Conhecer também o grupo Capoeira Umbutos, mestre José Hilton, contra mestre Beto, contra mestre Pantera e monitor Valério. Beleza?